Bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber vídeos novos. Dos menores aos maiores, quem não tem dilemas? Eu só não conto os meus, senão você fala, vou sair dessa igreja, ser besta. Olha o que esse pastor está vivendo. Credo. Primeiro, para você entender, muitas vezes os métodos de Deus são misteriosos. Os métodos com que Deus age na história e no tempo, os métodos que Deus usa para lidar com a sua igreja no coletivo ou individual com o cristão, são misteriosos. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é o seu silêncio. Verso 1 e 2, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Seu silêncio. A primeira coisa que aprendemos aqui em situação de provação é que muitas vezes, diante das adversidades e do sofrimento, Deus parece estar silencioso e estático, parado, sem que faça nada. Por que Ele permite que tantos males sejam feitos? No caso aqui, a nação de Israel, ela tinha feito reformas com o rei Josias, e o pano de fundo aqui ocorre após a morte do rei Josias, após o início da ascensão do Império Babilônio, e ele faz algumas reformas que o seu sucessor, o rei Joaquim, desfaz, e a nação cai novamente em pecado, em transgressão, em idolatria, em paganismo, e o profeta está reivindicando, porque Deus não a julga, não a disciplina, não restaura a nação, e porque Ele deixou a nação chegar onde chegou. Então o primeiro dilema aqui do profeta é, por que o Senhor permitiu Israel chegar no estado que chegou? Por que o Senhor permitiu que tantos males acontecessem sobre a nação? Por que o Senhor se manteve estático diante da ruína, da queda, da degradação de Israel? Então, você vê a maneira de Deus agir, uma maneira estática, inerte. Ele simplesmente não se move, deixa as coisas acontecer. Ele não antecipou o passo do inimigo, ele não interceptou o mal, ele não estancou a sangria. Ele permitiu que a espiritualidade, a moral caísse, fosse ladeira abaixo. Queridos irmãos, por que Deus permite que tanta coisa ruim aconteça? Porque Ele se coloca diante de nós estático. Veja isso que você está passando hoje, agora. Porque chegou até aí? Porque Ele permitiu que isso acontecesse? Porque Ele não agiu no meio do processo, porque Ele não interrompeu essa situação, e as coisas chegaram no quadro que chegaram, na condição que chegaram, porque Deus não fez nada, Ele simplesmente se manteve estático. Às vezes nós convivemos, ou nós lidamos com o que parece ser a inércia de Deus. E não só isso, porque Deus não responde às orações do seu povo. Abacuque diz, até quando clamarei e o Senhor não ouvirá?
Abacuque estava há algum tempo reivindicando, pedindo, clamando que o Senhor o respondesse o seu clamor, e simplesmente Deus se fazia surdo, não respondia. Então nós vemos aqui um Deus agindo de forma estática e silenciosa. Irmãos, quantos de vocês não têm orado por muitos anos, por muitos meses, por muitos dias, por muitas semanas, por entes queridos, por situações, circunstâncias, entretanto, parece que nada acontece. Como o profeta Abacuque, muitos estão se perguntando: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, clamarei e tu não me ouvirás? Então, os métodos de Deus são misteriosos. Ele se coloca aqui de forma estática e calada. Ele não faz nada para impedir a degradação de Israel e não responde um profeta quando ele clama pela intervenção. Parece que Deus também tem agido dessa forma. Não impediu o mal de te acometer, a desgraça de bater a sua porta, a tragédia de chegar, a má notícia. E quando ela chegou, você clamou por algum tipo de intervenção e Deus se manteve calado. São seus métodos misteriosos, mais altos que os nossos, seus pensamentos e os seus caminhos. Segundo princípio que aprendemos aqui, as respostas de Deus são inesperadas. Essa é a segunda verdade que descobrimos, que às vezes Deus dá respostas, mas são respostas inesperadas das nossas orações. Por longo tempo parece que Deus não responde absolutamente nada. Ele estava calado e quieto ante ao clamor de Abacuque. Então, quando vem a resposta, quando finalmente ele resolve responder, vem algo completamente inesperado. Veja o verso 6. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que são suas. Ele não responde, fica calado, quieto, mas quando decide responder, é como se ele dissesse: eu te respondo, Abacuque, levantando o exército dos caldeus para passar por cima das suas cidades e destruí-las. Queridos irmãos, essa era a última coisa que Abacuque teria imaginado. A última coisa que ele teria imaginado. O que? Os caldeus? Deus vai usar os caldeus. Deus vai usar os nossos piores inimigos. Deus vai usar o mal. Deus vai me responder com o mal, com uma invasão de inimigos, com a destruição da cidade, com o cativeiro. Mas não é possível que Deus vai fazer um negócio desse. Ele não fez nada para evitar a degradação de Israel. Eu orei, ele se recusou a responder. E quando ele responde enviando os caldeus para destruir a cidade, os arqui-inimigos de Israel. Suas respostas são inesperadas. Nós temos a tendência de orar, pedir, mas também de ditar as respostas. Dizer para Deus quais são os meios que Ele tem que nos responder. Nós achamos que Deus só pode nos responder de um jeito, de uma maneira. Mas as Escrituras nos ensinam, queridos irmãos, que às vezes Deus nos responde permitindo que coisas piores venham antes das melhores. Às vezes ocorre o oposto daquilo que pedimos.
Foi exatamente isso. Abacuque esperava uma resposta, claro, mas esperava qualquer tipo de resposta, menos que Deus usasse os caldeus, o inimigo, para respondê-lo. Você está clamando a Deus pelo seu sofrimento, sua tribulação, ou você está clamando a Deus pela conversão de alguém, pela visitação de Deus, você está pedindo uma resposta, uma porta aberta, um milagre, qualquer situação, e parece que o que está acontecendo é exatamente o contrário do que você pediu. Isso que está acontecendo não vem de encontro com suas expectativas. Mas um princípio fundamental na nossa fé, irmão, é que Deus responde, que às vezes Deus responde nossas orações. Melhor, um princípio fundamental é que na vida cristã, nós temos que estar preparados sempre para o inesperado quando se trata de Deus. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.